Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Seja muito bem-vinda à série Professoras de Referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é 3 atividades mediadas para estimular a consciência fonológica da criança com deficiência intelectual. Quer alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual? Me siga, fique aqui comigo, que hoje eu vou te ensinar essas 3 atividades que você já pode começar a fazer com a sua criança aí, amanhã já. E você já vai ver um resultado. Mas antes de eu mostrar essas 3 estratégias, essas 3 atividades, né? Eu quero primeiro falar o seguinte: o que é consciência fonológica? Quem é professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, deve ter estudado um pouco isso, né? Mas, em síntese, a consciência fonológica é a habilidade de manipular palavras, sílabas, partes das sílabas, como, por exemplo, rimas, aliterações ou mesmo os sons individuais que formam aquela palavra, que seria a consciência fonêmica. Geralmente, né, é trabalhado muito a alfabetização das crianças pelo método fônico, essa consciência fonológica, que é quando a criança tem consciência, por isso que é consciência fonológica, quando a criança tem consciência da organização da sonoridade, certo? Da formação de uma palavra. Então, a criança pode ter consciência, por exemplo, que sapato e sapo começam com a mesma aliteração, o mesmo som. Que gato e pato rimam, né? Que para falar gato, eu abro a minha boca aparentemente 2 vezes. Então, isso é consciência fonológica. Mas tem uma parte da consciência fonológica que deve ser muito bem trabalhada na nossa criança com deficiência intelectual, senão ela não vai conseguir identificar a literação, rima, sílabas, palavras, não vai conseguir. E a maioria dos métodos, mesmo o método fônico, ele meio que deixa essa parte da consciência fonológica de lado. Eu já vou explicar isso melhor. Então, dentro dessa lógica, se trabalha muito com as sílabas, as palavras rimadas, as aliterações, né? Só que para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, dessa forma, só com consciência fonológica, não dá. Não dá, mesmo usando o método fônico que você conhece. Como é que você conhece? É assim, tem o articulema e tem a letra escrita correspondente. Então, o método fônico, não é o que eu uso, né? O método fônico que você conhece, ele trabalha assim, ele mostra para a criança o articulema, mostra o som desse articulema e mostra uma letra. E aí, começa a fazer a alfabetização da criança a partir desses 3 pontos: o som, o articulema e a letra, certo? O método fônico mediado não é assim, não é assim, né? Então, algo que é fundamental você saber que antes da criança saber que esse aqui é o L, que é a boquinha ou o articulema do L é botando a língua para cima, certo? E tem o som de L. Antes disso tudo aqui, você tem que trabalhar a consciência fonêmica primeiro. E o que é isso? O que é a consciência fonêmica? Já ouviu falar? Então, consciência fonêmica é quando a criança tem consciência dos sons que formam aquela palavra. Quando eu digo os sons, não é pato, não, é p, a, t, o. É os sons individuais que formam a palavra.
E quando ela lê a palavra, ela vai ler com esses sons individuais primeiro. A, t, o, pa, to. Então, ela sabe o som, sabe juntar esse som e sabe ler a palavra rapidamente. Agora, como é que eu cheguei, né, a essa conclusão? Especialmente a conclusão de que o método fônico não dava para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, que eu precisava trabalhar antes a consciência fonêmica. Quando foi? Olha, eu comecei muito cedo a trabalhar como professora alfabetizadora numa escola da prefeitura. Isso era 1994, certo? E logo naquele ano, eu peguei um terceiro ano e a maioria das crianças não sabiam ler. Era uma classe que ninguém queria pegar. E como eu era professora nova, o que aconteceu? Sobrou para mim, né? Eu era novata, sobrou para mim. Eram alunos repetentes, alunos que não sabiam ler. Aparentemente, eles eram terríveis, porque até fogo nos cartazes da sala eles colocaram. Então, você imagina como essas crianças eram agitadas, né? Então, eu cheguei na escola e eu até vim para a vaga do primeiro ano. Mas a diretora me perguntou: qual é a turma que você quer? Primeiro ano ou terceiro ano? Aí eu falei: eu quero o primeiro ano. Ela assim: então vou te dar o terceiro ano. E me deu o terceiro ano. E ela me deu o terceiro ano porque ela me achou muito nova para pegar um primeiro ano. E já que aquele terceiro ano ninguém queria, ia ser eu mesmo que ia ficar, porque daí eu não ia conseguir ficar, ia correr da escola, não ia ficar, né? Não sei se alguma de vocês já passou por uma situação assim, mas eu peguei o terceiro ano que não sabia ler. Ó, quero que vocês me contam aí como é que está o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano que vocês pegaram esse ano, como é que eles estão, né? Então, nessa turma eram todos copistas em graus diferentes, assim, uns copiavam e não sabiam ler, outros copiavam, liam, mas não compreendiam o que tinha escrito, o que tinha lido. E aí foi quando eu peguei o método fônico clássico, esse que você conhece, tá? E eu comecei a estudar ele, porque eu sempre tive essa busca, né? Antes de aplicar algo, eu queria estudar para ver como é que é essa aplicação, essa lógica. Só que a aplicação era basicamente essa, né? Da relação do articulema com o grafema, o som com a letra grafada, a letra escrita. E aí eu comecei a usar, só que isso não surtiu efeito, não trouxe resultados para minhas crianças, porque ali eu tinha também criança com comprometimento intelectual. Então eu resolvi, já que eu já tive, naquela época, eu já tinha tido muitos estudos sobre o professor Helvin Forsten, que tem uma professora que era trainer do Forsten, ela me deu alguns textos, eu já sabia, participava do grupo de estudos dela, então eu comecei a pegar as primeiras ideias sobre como mediar uma criança com dificuldade na aprendizagem. Lógico que eu só fui ter aula com o professor Forste em 2004, certo? Então, muito tempo depois. Mas o pouco que eu tinha aprendido com a minha professora já foi suficiente para eu trabalhar essa consciência fonêmica primeiro. Beleza. E começou a aparecer os primeiros resultados. Então, eu vi que só o método fônico não dava conta de alfabetizar as crianças com dificuldade na aprendizagem ou com deficiência intelectual, que precisava algo mais. Por quê? Porque o processo cognitivo dessas crianças estavam equivocados, estavam com falhas. Eu tinha que corrigir esse processo cognitivo, ao mesmo tempo que eu já trabalhava a alfabetização. Só que eu quero que você pense um pouquinho sobre a neurociência, né? O que ela fala sobre essa consciência fonêmica? Então, vamos pensar assim bem claramente.
as experiências que todos nós temos na vida, a partir do momento que a gente nasce, são experiências que começam pela boca. O respirar, o se alimentar, o se comunicar, beleza? A gente evolui porque a gente nasce e a gente respira. É o nosso a nossa primeira respiração. Depois, logo em seguida, a gente precisa comer, né? Então, a gente desenvolve lá a sucção, que é basicamente algo instintivo dos humanos, dos mamíferos. E logo em seguida, a gente já começa a produzir alguns sons e falar. Então, se esse processo começa pela boca, a alfabetização também deve partir da boca, para vivenciar os primeiros contatos com os sons das letras. A criança com deficiência intelectual, ela tem que perceber que a boca é a sua ferramenta principal que produz os sons. Você pode estar pensando, e a criança que não fala, né? Mas calma que eu vou chegar lá. Então, a consciência fonêmica, ela ajuda a criança a pensar sobre a língua falada, a língua escutada, a lida e a escrita a partir da boca. Mesmo que eu não produza o som, no caso de uma criança não verbal, ela tem como modelo os articulemas que você produz, que você é referência, e ela escuta. Então, ela, mesmo não fazendo, por exemplo, se ela vai dizer o A, mesmo que ela não saia o som, mas ela identifica que esse articulema é do A, entendeu? Então, não tem problema de ser não verbal. Então, foi isso que eu fiz com a turma. Eu trabalhei as funções metacognitivas, fazer as crianças pensarem sobre os sons das letras a partir do som que era produzido nas próprias bocas das crianças, ou na minha, como referência. Agora, tendo esse suporte da neurociência, porque a neurociência ela já provou que o cérebro tem, né, uma área específica no hemisfério esquerdo responsável pela pronúncia do som, o significado desse som e a articulação desse som. Agora, a partir dessa ideia, certo? Como começar a alfabetização da criança com deficiência intelectual? Primeiro, eu faço atividades de apropriação do som das letras. Então, eu faço brincadeira, pode anotar aí, brincadeiras, eu faço adivinhações, eu uso onomatopeias, dramatizações, para quê? Para que a criança consiga produzir os sons. Porque eu quero ver quais são os sons que ela consegue produzir e quais aqueles que ela não consegue. Porque, veja bem, é muito difícil para uma criança que tem deficiência intelectual, por exemplo, saber a diferença clara entre o p e o b. Olha a boca. B. A boca é igual. A boca é igual. Então, tem que ter uma discriminação auditiva? Tem. Nós temos que trabalhar essa discriminação auditiva. Essa discriminação auditiva vai ajudar, porque o método fônico mediado, ele é oto, opto, lálio, estésio e grafêmico. Então, ela é oto, que escuta, você vê, é opto, lálio, porque você fala, estésio, porque você pode sentir com o seu corpo onde aquele som é produzido, e ele é grafêmico também, porque esse som pode ser escrito. Agora, no primeiro momento, eu só trabalho os sons das letras. Essa é a primeira atividade mediada que eu realizo com as crianças com deficiência intelectual. Se elas verbalizam, eu só trabalho o som. Eu não falo o nome da letra.
Eu não falo B, C, D, E, F, G, H, não falo isso. Isso é nome de letra. O cérebro não vai entender o nome de letra. Como que o som B, B, esse é o B de banana. Como? Aí a pessoa pensa, banana. Não tem esse som B. Então, esse som do nome da letra, né? O som do nome da letra, o nome da letra pronunciado, o cérebro, a parte da pronúncia, não entende. Nem a pronúncia, nem o significado. Então, ele descarta. E vê só que interessante, ensinar o nome da letra é o que a escola mais faz e algumas mães também, né? Então, descarta o nome da letra. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, não use mais o nome das letras. Você precisa ensinar o som de cada letra isoladamente. O que é isoladamente? É sozinha mesmo. Isolada, inclusive, das vogais. Porque quando você fala o nome da letra, tem as vogais ali junto, ó. H tem a vogal do A. B tem o E. C tem o E. F tem 2 E. Então, você tem que ensinar o som isolado das vogais. Como também você não pode botar ba, da, ca, ma. Isso é uma consoante junto com o som de uma vogal. O método fônico mediado não trabalha assim. Então, nós não trabalhamos com sílabas e nós não trabalhamos com o nome das letras. A gente trabalha com o som, o puro som das letras. E como eu sei que no cérebro tem uma área específica que capta esse som isoladamente, transfere para o lado esquerdo do cérebro em 3 áreas da pronúncia, da articulação e do significado desse som. Então, eu vou botar minha energia no som, gente. No som. Agora, se a criança não consegue repetir esse som, como uma criança não verbal, o que a gente faz? Você pode usar um espelho para mostrar a sua boca e pedir para a criança também imitar a própria boca que você produziu, o articulema. Dá para a criança não verbal fazer o mesmo gesto. Dá para a criança não verbal fazer o mesmo gesto do P. E você auxiliar ela com a mão. Eu não falei que o método fônico mediado, ele é estésio? Estésio por quê? Porque o corpo faz um som que ajuda a criança não verbal a compreender o ponto articulatório onde o som é produzido. Então, ó, a boca cheia de ar explode. Esse é o P. Isso dá para fazer no espelho, dá para brincar com a criança, ela pode ter o comprometimento que for. Agora, se é uma criança, a gente pode infantilizar bastante, falar das boquinhas. Agora, se é um adulto ou um adolescente, nada de boquinha, vamos usar o nome certo, né? O uso do vocabulário adequado é articulema. Olha o articulema do P. Olha o articulema do M. Olha o articulema do N. Tá vendo? Isso tudo são pistas que você tem que trabalhar antes de qualquer outra coisa. E aí, quando você usa aqui, ó, já direto essa relação, você não trabalha essa etapa. Aí a criança com deficiência intelectual não vai evoluir na leitura, entendeu? Porque o cérebro dela descarta o que ele não compreende. É isso. Então, a primeira atividade que você quer fazer, quer investir? Quer seguir por conta própria? Sem ser minha aluna, por exemplo? Mas você não quer perder o seu tempo? Então, comece com atividades que envolvam os sons das letras. É isso, essa é a primeira atividade. Fora isso, você vai ter uma noção muito importante que é quais são os sons que a minha criança, que é verbal, não consegue produzir.
porque isso também é possível ensinar para essa criança. Faça muitas brincadeiras usando os sons, mas não faça relação do nome com grafema. Essa é a primeira regra. É a regra do método fônico mediado. Quem não cumpre essa regra, volta para cumprir, porque é necessário. É necessário. O método fônico mediado tem 6 etapas. A primeira etapa é essa que eu falei para vocês: trabalhar os sons das letras com a criança. Só que você não pode trabalhar só de exposição direta. Lembra? É método fônico mediado. Tem que mediar. Então, você tem que conversar com essa criança, explorar os detalhes desse articulema, para que ela consiga pensar sobre o som. É isso. E aqui, basicamente, está a diferença de todos os outros métodos que você já testou e que não deram certo. É isso. Quanto tempo você perdeu com aquela apostila do ba, ma, lá, vá, cá e assim vai? Quanto tempo você não perdeu? Quanto tempo você perdeu com as atividades de trabalhar o silabário, que você, inclusive, encadernou o silabário para a criança memorizar? Nada disso funciona para as nossas crianças com deficiência intelectual. Nada disso. Nada disso, tá? Então, você tem que trabalhar os sons das letras. Quando eu digo trabalhar, é mediar, fazer a mediação desses sons. O que é mediar? É fazer a criança pensar sobre esses sons. Esse é o início de tudo. Agora, quais são as evidências científicas desse tipo de alfabetização? O método fônico mediado, ele tem sido empregado para alfabetizar, e com sucesso, tá? Para alfabetizar crianças com TEA, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com dislexia, crianças com surdez, com deficiência visual, entre outras séries, séries de outros quadros que apresentam uma dificuldade na aprendizagem, uma deficiência intelectual. Eu sei que tem crianças com TEA que não têm deficiência intelectual. Pelo contrário, são muito inteligentes. Mas no meu caso aqui, eu trabalho com crianças TEA que têm o diagnóstico de também essa dificuldade em aprender, como uma deficiência intelectual, certo? Uma dislexia, uma criança que sabe ler, mas não sabe interpretar nem compreender. Então, essa criança com TEA é beneficiada pelo método fônico mediado. Síndrome de Down, muito. Ou até aquelas crianças, né, gente, que são frutos da pandemia e ainda não aprenderam a ler. As evidências científicas da neurociência dizem que a verdadeira causa da não alfabetização das crianças com deficiência intelectual é, na realidade, resultado de uma alfabetização mal feita ou de uma tentativa mal feita. Só se perdeu tempo e dinheiro, né? Por quê? O dinheiro da mãe ou da professora para comprar o material da internet e o tempo de vocês e da criança em aplicando aquelas atividades que não ativaram o lado esquerdo do cérebro. Isso significa dizer que as estratégias que você usou ou que está usando não são adequadas. Não são. Especialmente se elas forem voltadas para a consciência fonológica e não trabalhar primeiro a consciência fonêmica. Agora que você já sabe disso, qual a sua opção, né? Quando eu digo que as crianças com deficiência intelectual se alfabetizam e digo que isso não ocorre porque essa alfabetização é mal feita, como é que você se sente? Parece, desculpa, quando eu falo assim, ó, a criança se alfabetiza, mesmo com deficiência intelectual. E se ela não se alfabetizou ainda, é porque não se usou a estratégia adequada. Tem gente que me critica horrores, mas sabe por quê? Porque eu botei o dedo na ferida. E colocar o dedo na ferida dói.
Agora, mas se você está disposta a fazer a diferença, olha, imagina você com uma ferida na perna ou no braço. Quando você chega lá no hospital, nem assim, ó, a anestesia pega porque está tudo inflamado. Mas você sabe que você precisa se livrar daquilo. Então, o médico vai lá e vai cortar um pedação da pele toda. Vai cavucar tudo e você vai ficar ali, ó, chorando e segurando. Então, mexeu na ferida? Mexeu, mas é para o teu bem. Entendeu? Entenderam a lógica? Então, nós precisamos cicatrizar essa ferida. Que ferida é essa? Da nossa prática pedagógica. Eu comecei a trabalhar em sala de aula mesmo, como professora, em 87, certo? E até 94, então foi bastante, né? 7 anos. Eu fiz muito estrago naquelas crianças, porque eu não sabia como fazer. Se hoje eu tivesse os meus alunos de volta, eu ia proporcionar a alfabetização deles, entenderam? Busquei muitas crianças, na verdade, né, que já tinham se tornado adolescentes, adultos, casados, mas nós temos que mudar nossa prática pedagógica se a gente quer trabalhar com inclusão, se a gente pretende alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. E para isso tem que mexer na ferida. É uma ferida nossa, sabe? Mas que a gente não merece ter essa ferida. Não merece. Porque a nossa formação não deu conta de explicar para a gente como é que a gente alfabetiza uma criança com deficiência intelectual. Como é que você regula o comportamento de uma criança com TEA? Como é que você estimula uma criança que está desanimada? Como é que você regula emocionalmente uma criança que te bate? E como é que você alfabetiza todos eles? Então, esses são os nossos maiores dores dentro da escola. Nossas feridas estão aí abertas e não tem ninguém que ajude a fechar, a cicatrizar isso. Beleza? Então, nós temos que mudar a nossa prática pedagógica. Como alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Eu recebo essa pergunta, eu acho que durante a semana, tem 7 dias, sei lá, 5, 6 vezes por dia eu recebo essa pergunta. Então, eu vou dizer para você o seguinte: o maior ganho do método fônico mediado é a consciência fonêmica, que é essa habilidade, né, que a criança adquire de identificar, olha só, deixa eu ver aqui, identificar, né, a diferença entre essas duas bocas que estão abertas, a comparar, a classificar qual é que é consoante, qual é que é vogal, e usar isso individualmente. Qual a diferença entre essas duas bocas que estão abertas? O que elas produzem? Então, ela pode comparar, pode classificar, e ela tem que aprender a usar esses sons individuais. É como se você ensinasse a criança a mapear uma palavra. Esquece a letra, só o som. Os sons são necessários para que eu forme uma palavra. Pato. Que sons são necessários? São 2 sons? Pato? Não, são 4. 4 sons. Pá, ó, pá, 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 tu, tu. Então, pato são 4 articulemas. Assim, ó, o método fônico mediado, ele é indicado para todas as crianças sem distinção, para aprender a ler e depois escrever. Outro ponto importante do método fônico mediado é que ele gera a necessidade da criança que não verbaliza, verbalizar.
Como você trabalha todos esses articulemas, o ponto articulatório onde o som é produzido, isso facilita a compreensão e motiva a criança não verbal a produzir os sons, porque a tua fala organiza o pensamento da criança e organiza a fala da criança. Ao mapear as palavras pelos sons das letras, a criança com deficiência intelectual, ela fortalece a articulação correta, aumenta o vocabulário, certo? Então, a partir dessa ideia, eu vou mostrar para você mais um tipo de atividade que eu e as professoras de referência utilizam para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Essa atividade que eu vou mostrar, ela está na 6ª etapa. Então, assim, nós temos 6 etapas. A primeira etapa eu mostrei para você. Essa aqui é a 6ª etapa. Essa atividade, assim, ó, por exemplo, essa atividade, né? Uma atividade simples, os articulemas, e aqui tem as vogais embaixo, beleza? É simples. Você podia dizer, não, vamos fazer aí, ó, fá, fê, fi, fô, fu, beleza. Mas não é isso. Nós não trabalhamos dessa forma. A atividade é um pretexto para fazer a criança pensar sobre os sons das letras. Então, como é que a gente inicia uma mediação de uma tarefa dessa? Como é que eu faço a criança pensar? É para a criança fazer, já escrever? Não tem escrita por enquanto. Calma. O que temos nessa atividade? Primeira pergunta. O que temos aqui? Eu quero trabalhar se a criança sabe o que, que é. Que bocas são essas? Que articulemas são esses? O que esses articulemas estão fazendo? O que, que eles estão dizendo individualmente? Faço mesmo. Se você não souber, eu te ajudo. Estou trabalhando sentimento de competência. Agora, que articulema é esse? E esses de baixo, quais são? Sabe identificar o som que eles estão fazendo? Pode repetir? Agora vamos fazer a combinação. Então, aqui não é o mostrar e a criança fazer, é o mostrar, o pensar e depois o fazer. O fazer é o pretexto. Antes você fez a criança pensar. Essa é a diferença. Lembra? A nossa criança com deficiência intelectual, ela não consegue pensar adequadamente. Ou na entrada do estímulo, ou na elaboração da ideia, ou dar uma resposta coerente e precisa. Então, eu tenho que corrigir isso. E eu só consigo corrigir isso se eu fizer ela pensar sobre a atividade. Explorar todo o detalhamento dessa atividade. Se eu não fizer isso, eu posso aplicar, então, qualquer outra coisa, porque não vai funcionar. Esse material das mediadoras são materiais inéditos e são todos mediados. As mediadoras, elas passam por um treinamento, entendeu? Para saber como mediar cada tarefa. Essa é a verdade. Estou jogando limpo com vocês. Então, mas me dá um exemplo. Olha, a mediação não dá para dar exemplo desse jeito? A mediação é uma coisa que você vai aprender a fazer. Não está em folha. A folha é um pretexto. A mediação, ela envolve todas as operações mentais e as funções cognitivas para se fazer a criança pensar. Então, não é com exemplo. Tem gente que está viciada em pegar exemplo da internet. Entendeu? Mas imagina, uma criança com síndrome de Down, outra criança com síndrome de Down, outra criança com síndrome de Down. Você está atendendo as três. As três têm a mesma função cognitiva deficiente? Não. Então, o modelo não dá. O modelo não dá. Dicas, pistas, ou algumas orientações, beleza. Mas para você efetivamente alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, tem que mediar. E a mediação passa por isso. Agora você pode pensar, que outro tipo de atividade pode ser usada? Nós temos um outro tipo. Hoje eu mostrei 3 para vocês, né? Estou mostrando a terceira agora. Primeiro é trabalhar os sons. Aproveite para fazer isso agora, se você está começando. Segundo, quando você trabalhar os articulemas, você tem que mediar, fazer a criança pensar sobre, e não fazer atividade pela atividade. E a terceira
É quando a criança já sabe o som. Ela já sabe o som de todas as letras, já sabe identificar, comparar, diferenciar os articulemas, certo? Aí é que você vai focar na grafia. Tem criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH, que fazem as letras espelhadas, não sei se você já viu. E é muito engraçado porque tem uma área no cérebro, bem perto da área onde se dá a identificação, né, a compreensão da articulação da pronúncia e do significado, que ela faz esse pareamento ao contrário. Então, como você estimula, ela pode fazer o invertido, a letra invertida. É uma live que eu posso fazer com vocês sobre isso em outro momento, mas é bem isso mesmo, tá? Pode investigar lá, que dá letra espelhada. E aí, eu vou dar um exemplo de como trabalhar a grafia. Mas para se trabalhar a grafia, é por último, a criança já sabe ler, então vai aprender a grafia. Ah, mas ela não lê grafia? Não. No método fônico mediado, ela não lê grafia, ela lê os articulemas. Depois de ler o articulema, é que ela vai ler a grafia. E na grafia, o que, que a gente faz? Olha que interessante. Todo o nosso cérebro, ele já vem de uma evolução, né? Uma evolução. O cérebro, ele evoluiu cognitivamente. Mas esse cérebro, ele foi preparado para identificar retas e curvas. Olha para tudo que você tem na sua frente. Ou tem reta, ou tem curva. Ah, não, tem forma de estrela. Não, mas tem reta. Ah, não, é um círculo. É curva. Ou tem curva, ou tem reta. Né? Ah, um hexágono. Não, mas tem reta. Ah, um triângulo, tem reta. Não importa. É reta ou curva. Pode olhar para onde você quiser. O mundo inteiro é formado de reta e curva. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue projetar uma outra figura geométrica que não tenha curva e reta. Porque tudo no mundo tem curva e reta. Então, nós já temos essa predisposição a entender curvas e retas. Se a minha criança com deficiência intelectual tem dificuldades, eu tenho que tirar tudo aquilo que dificulta a compreensão dela. E aí eu vou trabalhar com aquilo que é mais básico, curvas e retas. Então, eu pego todo o alfabeto móvel, ou eu escrevo, né, em papelzinho, não importa o que tiver. Eu sempre trabalhei isso muito com as minhas crianças, eu brincava com elas. Olha, agora vamos fazer o seguinte, eu quero que você veja aí quais são as letras que é formada só por retas. Só por retas. A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, X, Z, W, Y. Aqui das retas, eu posso separar aquelas que são na horizontal e aquelas que são na vertical, ou aquelas que são inclinadas, tipo A, tem duas retas inclinadas, né? O Z tem uma reta inclinada, o K, do K, né? Que é duas letras inclinadas. Tá vendo? Ai, mas será que eu trabalho com a minha criança com deficiência intelectual? Ele não sabe nada, vai saber horizontal, vertical, inclinada? Lógico que vai. Eu vou até contar uma coisa para vocês. Tem uma aluna que o filho dela, ela está alfabetizando ele em inglês, não, em alemão. Eles estão na Suíça e ele é TEA, não verbal, e ela está usando o método fônico mediado em alemão para alfabetizar ele. E ela usou bem isso aqui, ó. Reta, curva na diagonal, horizontal, vertical. E ele não respondia nada, mas mesmo assim ela fez a mediação. E eles foram no supermercado. Quando chegou no supermercado, ele falou: perigo, para um monte. Tinha um monte de fraldas e ela estava inclinada. Entendeu? Aí ele falou: reta na diagonal.
Então, não entendeu o conceito, gente. Entendeu o conceito. Tá vendo? Você tem que mudar a ideia que você tem sobre deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é construída socialmente. A deficiência não tem a última palavra. Um cromossomo com comprometimento não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é você, que não faz a mediação nas crianças, você que determina o futuro dela. O professor Forst, ele tinha uma frase que dizia assim, educar é uma aposta no outro. E se você não aposta nesse outro, você está privando ele de um crescimento, de mostrar para você que ele sabe. Nós temos várias teses de doutorado, já na década de 90 já se tinha, né? Essa ideia de que a pessoa com deficiência, por muitas pessoas não acreditarem que ela é capaz, ela continua tendo uma carreira dentro da deficiência. Ela é uma criança com deficiência, um adolescente com deficiência, um adulto com deficiência, um velho com deficiência, um idoso com deficiência. Então, ela passa, sei lá, 40 anos numa escola, né? E não evolui nada. Não se desenvolve o potencial dessas pessoas. E agora a coisa mudou, né, gente? A gente mudou, a coisa mudou, tá? Então, como é que a gente faz? Pega uma letra só e vai explorar com essa criança, né? A letra E. Essa letra tem quantas retas na vertical? O que é vertical? É aquilo que é em pezinho. Está em pezinho, ó. Você está na vertical. Quando você dorme, está na horizontal. Né? Olha lá, ó. Vamos olhar lá no mar, no fim, assim, aquela reta. Lá é reta. Pronto. Ou dá um exemplo, usa uma régua, usa um palito picolé. E a criança vai aprender isso muito bem. Agora, você não queira ensinar agora isso se você não ensinou o som. Primeiro a gente ensina o som. Sabe o som, sabe ler os sons, sabe ler os articulemas. Aí sim, começamos a entrar nessa consciência gráfica, espacial. Por exemplo, o E, ele aponta para a direita ou para a esquerda? O F é para a direita ou para a esquerda? O L é para a direita ou para a esquerda? Para onde aponta a letra? O T aponta para onde? O M aponta para onde? O W aponta para onde? Tá vendo? São tudo conceitos fundamentais para serem trabalhados com uma pessoa com deficiência intelectual. Porque quando se lê da esquerda para a direita. Quando se escreve da esquerda para a direita. A não ser se for Libras, né? Desculpa, se for Braille. Se for Braille, não. A gente escreve da direita para a esquerda, para quando virar o papel, ler da esquerda para a direita. A gente escreve da direita para a esquerda, com a punção, e depois vira o papel e lê em Braille da esquerda para a direita. Então, tirando isso, tudo é da esquerda para a direita. A leitura, a escrita. Então, esses conceitos têm que ser trabalhados. O interessante é quando você domina a mediação, quando você domina essa conversa que você tem que ter com a criança, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Entendeu? Então, assim, ó, quer começar, mesmo sem a minha ajuda? Comece pelos sons das letras. A criança dominou os sons das letras, você já pode trabalhar os articulemas. Trabalhou os articulemas, aí já começa a trabalhar. Tá vendo que é separado? É tudo separado? É tudo separado, tem um passo a passo. Então, você não pode apresentar isso para a criança e querer que ela aprenda tudo de uma vez só. Tá? Especialmente quando você trabalha com L. L. Ó, nem é a boca, né? L. Não é nem a boca. É isso, meninas. Meninas, ó,
Gratidão por vocês estarem aqui. Olha, tchau para vocês. Gratidão.